As perguntas fazem parte da vida, do momento que você acordou até o momento que você vai dormir. Centenas, milhares delas estão passando perto de você e uma boa parte foi você que fez. As perguntas vão mudando de importância conforme a circunstância da vida que estamos vivendo. Por exemplo, se você está na frente de uma parede com um monte de papel ali, procurando o seu nome como resultado do vestibular que você prestou, essa é a pergunta importante para o momento. Onde é que eu estou aqui? Talvez na sala de espera de hospital as coisas adquirem um caráter bem mais dramático. Se a criança nasceu bem ou se a pessoa amada ainda está bem, não importa. Você fez perguntas e vai respondendo o tempo todo. O livro de Jó se destaca não somente pelas perguntas feitas, mas ele coloca Jó como resposta a uma pergunta tão importante que perpassa todo o universo. O Fé para Hoje está no ar e eu quero com você conversar sobre isso. Fica comigo. De volta com o programa Fé para Hoje, eu paro para te dizer de um presente que você está recebendo. Sim, se você ligar para o número 0 operadora 12 21 27 3121, ele vai até você. Você só precisa fazer isso, mas pode ainda escolher outros caminhos. biblia.com.br se você optar pela web. Vai lá, preenche o cadastro e o grande presente chega até você. O Sentido da Fé, esse DVD que foi preparado para você. Se você quiser, você pode clicar também acessando o QR Code e o caminho vai estar lá para você, totalmente gratuito. Um presente dos Anjos da Esperança para você do Fé para Hoje. A cena inicial do livro é uma junção de uma porção de coisas que nós conhecemos, deduzimos, mas é num ambiente muito além do que estamos vendo. Ela já nos chama a atenção por algo importante. Nem tudo que se passa conosco está diante dos nossos olhos. Quantas coisas não conhecemos, só sentimos os efeitos. Essa é a estrutura do livro de Jó. Uma coisa esquisita onde todo leitor para, olha, sabe o que está acontecendo, apenas o personagem principal não sabe. Jó vive, Jó sofre, Jó é afetado, mas Jó não sabe o que está acontecendo e você sabe. Enquanto ele vive, sofre, decide, ouve, escolhe, nós também estamos escolhendo se nós vamos entrar junto com ele nessa história que é minha e sua. O que Satanás queria dizer com a pergunta Jó teme a Deus debalde? Essa é a pergunta central do primeiro livro escrito da Bíblia. Essa questão é pequena, mas possui um significado muito grande. Repito, as palavras que formam a frase são pequenas mesmo. Jó teme a Deus debalde. Perguntinha, mas o significado é gigantesco. Debalde é a tradução da palavra hebraica shinam, que significa por nada, para nada, sem reservas, em vão, sem interesse. Esse último era o sentido que o inimigo estava usando. Como Satanás não tinha do que acusar Jó, ele ataca as intenções. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? É muito mais do que Jesus querendo saber a direção que Satanás está seguindo ou o ponto em que ele parte. O texto inicial explica a pergunta. No dia em que os filhos de Deus, aqueles que se parecem com Deus, aqueles que são como Ele, aqueles que desenvolveram suas próprias características, feitos à sua imagem, vieram se apresentar. Satanás veio entre eles. É óbvio que a pergunta vai aparecer porque os filhos de Deus se parecem com Deus, até que no meio da reunião tem alguém que não se parece. Ele não é como Deus. Deus é verdadeiro, é amoroso, é gracioso, é justo e aparece alguém mentiroso, assassino, criador e que tem prazer no mal. A pergunta de Deus é direta, identificando um intruso ilegítimo. De onde você vem? Ou seja, você não pode estar aqui. O diálogo entre Deus e o inimigo tem detalhes importantes para serem analisados. Vamos relembrá-lo. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou o meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal.
Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Jó 1, 6-11. De onde vens? A resposta foi: de rodear a terra e passear por ela. Se Jesus identifica uma ilegitimidade, um intruso no meio da reunião, esse intruso tenta justificar dizendo que de onde ele vem todos são como ele. Ele não está representando Deus na reunião, ele está representando os habitantes do mundo que o enviou. Eu vim da terra de passear por ela. Eu não sei se você consegue notar a profundidade dessa identificação, mas quando Satanás se apresenta junto com os filhos de Deus numa reunião e fala que vem de rodear a terra e passear por ela, ele está dizendo que está te representando, que você se parece com ele, que as suas características, o seu gosto, a sua vontade, todas estão aliadas por ele. Então ele pode se apresentar diante de Deus e falar no seu lugar. Essa foi a pergunta, essa foi a resposta e claramente precisamos continuar essa conversa. O tentador menciona 3 coisas específicas que recebiam a proteção de Deus: Jó, sua casa, suas posses. Por ironia, ele atacou primeiro as posses, depois a sua casa e finalmente ele ataca Jó. Como uma afirmação de Deus sobre a integridade da espiritualidade de Jó não era suficiente naquele contexto, até porque Deus já havia dito quem e como era Jó, todo o universo passou a observar a vida deste grande homem. Apenas ele responderia a pergunta. Essa é a questão central do livro. Existe um amor genuinamente desinteressado de um ser humano em relação a Deus? Observasse meu servo Jó? Um contra-ataque aparece no meio da cena. Aquela pergunta, de onde você vem, veio uma ousada resposta. Eu venho de um meu domínio. Eu represento as pessoas que estão lá. A pergunta de Deus, então, coloca Satanás contra a parede e observasse meu servo Jó, e a descrição que vem a seguir coloca mais um peso dramático na conversa, porque Jesus diz, ao perguntar sobre Jó se ele foi observado, colocando assim, presta atenção, porque não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Primeiro, não há ninguém na terra, alguém semelhante a ele. Há uma singularidade óbvia de Jó que se destaca pela sua retidão, mas também Deus está dizendo que se apenas uma pessoa na terra tem características que se assemelham à de Cristo e que vivem em santidade com ele, é suficiente para Satanás já se considerar um derrotado. Isso quer dizer que se apenas você ou eu, nós dois juntos sendo minoria, com Deus não existe essa qualificação. Observasse meu servo Jó, ninguém é como ele, mas ele é suficiente para não ser como você. Mas quando Deus coloca Jó e descreve as suas características, ele termina dizendo aqui para todo mundo, vocês dois não se parecem, você não pode estar aqui, porque você não representa Jó. Jó é representado por Cristo porque tem nele as características de quem o criou. Na sua essência, ele é idêntico ao primeiro. Você percebeu que Deus faz os mesmos elogios espirituais a Jó? Um leitor bíblico desatento ao contexto acharia isso comum. Se Deus está falando do mesmo homem, nada mais natural que dizer os mesmos elogios e fazer assim. Mas será que Deus estava falando do mesmo homem? Claro que não. Na primeira afirmação de Deus, Jó era um homem rico, famoso, feliz, com uma família linda e 10 filhos bem vivos e saudáveis. Na segunda, Jó era um homem sem posse, sem alegria, carregando uma profunda dor por ter perdido 10 filhos de uma vez só e angustiado, pensando em quais seriam as possíveis razões para tantas desgraças. Definitivamente, não era o mesmo homem. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não secaste com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? E a obra das suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo que tem e verás se não blasfema contra ti na tua face. Uma leitura rápida, assim desatenta, pode parecer que Jó está sendo atacado. Mas observe um pouco melhor. O Deus que você conhece é descrito como Deus de amor. Aquele que não ama, diz o texto do apóstolo João, não conhece a Deus porque Deus
é amor. Se me amais, esse mesmo Deus diz, guardareis os meus mandamentos. O amor é uma característica divina exigida das suas criaturas. Sou amor, ame. O mandamento é definido por amor. Mas aqui, Deus está sendo acusado de não ser capaz de produzir em nenhum coração aquilo que Ele exige dos corações. Por acaso Jó debalde teme a Deus? Satanás coloca Jó e o amor de Jó nas coisas que Deus é capaz de produzir. Você deu a ele ovelhas, vacas, propriedade, uma linda família e saúde, e ele ama essas coisas. Deus é colocado ali, sendo acusado de ser um corruptor e não um transformador, aquele que compra a vontade e a adoração das suas criaturas para que de alguma forma ele seja obedecido. Satanás coloca e projeta para toda a audiência o que está acontecendo no coração de Jó, o que de fato está acontecendo nele. Mais uma vez, ele nos usa como espelho, projetando em nós a sua própria característica e acusando Deus de ser um fracassado nos seus próprios projetos. Mas, como você pode ter percebido, a resposta de Jó à questão de Satanás ainda era parcial. Deus autorizou e o inimigo atacou a última área ainda saudável de Jó, lançou uma doença terrível. Depois de ferir Jó, Satanás tinha certeza de que a resposta à sua indagação seria um sonoro não. Porém, na doença, o patriarca pôde dar a resposta definitiva à pergunta que gerou a situação. Se eu me aproximar de você dizendo, me declarando um bom filho, por educação e talvez por uma aceitação mais simples, amistosa, você aceite a minha declaração sobre mim mesmo. Mas, obviamente, ela não se compara se a minha mãe disser a mesma coisa. Posso me apresentar como bom vizinho, mas quem tem que falar isso é quem mora do lado da minha casa. Assim como todas as coisas que fazemos quando nos declaramos a nós mesmos nas nossas relações com as outras pessoas. O que está acontecendo aqui com Jó? Jó, por acaso, debalde teme a Deus? Jó te ama de verdade? A acusação que Satanás coloca sobre Deus da sua incapacidade de produzir amor não pode ser respondida por Deus na legitimidade que o universo exige. Existem testemunhas aqui. Os filhos de Deus vieram todos se apresentar. Você está imaginando a cena? No meio dessa pergunta, as pessoas levantam a cabeça e esperam uma resposta do Todo-Poderoso. Mas neste momento, o Todo-Poderoso e aquele que sabe todas as coisas, reduz-se a dizer-se como aquele que produz amor e espera que essa resposta venha de Jó. Se você continuar lendo o texto, o drama vai se acender e vai tomar uma posição bem grande, saindo do céu para a terra, quando Deus fala praticamente, pergunte para ele. E a história do livro começa. A primeira parte, os versos 1 a 12, trata de uma convicção errada que habitava na mente de Jó. Respondeu, porém, Jó, dizendo, até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes. Não tendes vergonha de injuriar-me. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se deveras vos quereis engrandecer contra mim e arguir-me pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é o que me transtornou e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, porém não sou ouvido. Grito socorro, porém não há injustiça. O meu caminho ele entrincheirou e já não posso passar. E nas minhas veredas pôs trevas, da minha honra me despojou e tirou-me a coroa da minha cabeça. Quebrou-me de todos os lados e eu me vou. E arrancou a minha esperança como a uma árvore, e fez inflamar contra mim a sua ira e me reputou para consigo, como a seus inimigos. Juntas vieram as suas tropas e prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda. Quando a história sai do céu e alcança a terra na vida de Jó e ele sente na pele, na carne o que de fato está acontecendo, ele lida com 3 convicções. A primeira é de que Deus é justo, ele não tem dúvida nenhuma sobre a justiça de Deus. A segunda é de que ele está bem e certo na sua relação para com Deus e os seus mandamentos. E a terceira convicção de Jó é que quando se está bem e certo nas suas relações com Deus, perto de um Deus justo, coisas corretas acontecem. Juntando as 3 convicções de Jó, dava uma dúvida. Pois longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos se apartaram de mim. Os meus parentes me deixaram e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho,
e vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei a meu criado e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar-lhe com a minha própria boca. O meu hálito se fez estranho à minha mulher, tanto que supliquei o interesse dos filhos do meu corpo. Até os pequeninos me desprezam e, levantando-me eu, falam contra mim. Todos os homens da minha confidência me abandonaram e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Por que me perseguis assim como Deus e da minha carne não vos fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas, quem me dera fossem gravadas num livro e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Jó 19, 13 a 24. O capítulo 19 é central no livro e na história de Jó porque ele abre o coração. E você, como leitor da Bíblia, consegue perceber as aflições humanas num alto nível de concentração naquele homem do Oriente. O capítulo 19, verso 1, começa com uma resposta de Jó. Então respondeu Jó e a pergunta vem no âmago da sua alma. Até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Você que está lendo está percebendo que todo o mal que veio até Jó, ele foi proveniente de uma ação maldosa mesmo de Satanás. Satanás está fazendo a sua obra, tentando provar que ele está certo, gerando ainda mais sofrimento na vida de um homem. Jó não fala de Satanás, não coloca na conta de Satanás o seu sofrimento. Não, ele levanta os olhos e pergunta para Deus, até quando afligireis a minha alma? Dá para perceber aqui uma estratégia do mal em causar sofrimento em você para que você e eu coloquemos isso na conta de Deus. Mas também é possível perceber um homem fiel e justo colocando-se sob a tutela do Todo-Poderoso. Em outras palavras, o que Jó está chamando a gente para pensar aqui é a seguinte: você entregou sua vida a Deus? Se você entregou a sua vida completamente a Deus, Ele é responsável por todas as coisas que acontecem com você e tudo está nos planos dele. Se a minha vida é de Deus, é com Deus que eu resolvo a minha vida. Gosto de pensar que todo esse trecho poderia ser resumido em uma palavra que responde à pergunta: por acaso Jó debalde teme a Deus? A palavra que resume e responde é sim. Fico empolgado em imaginar o sorriso nos lábios de Deus e a vergonha no rosto do inimigo. O diabo ficou tão envergonhado com a vida santa de Jó que não se manifestou mais sobre o assunto. Nos 2 últimos versos do capítulo, os versos 28 e 29, Jó dirige a sua convicção da justiça de Deus e da sua fidelidade a Ele contra os seus amigos. Diz a eles que se eles continuarem molestando com aquelas acusações falsas, o juízo de Deus cairá sobre eles. A legislação de Israel se relaciona com a realidade de Israel. E a realidade é que é uma nação que desenvolveu-se com um propósito específico, sagrado, escolhida por Deus, mas neste mundo. Então há códigos civis, há códigos militares, sociais, sanitários, dentro da realidade que Israel enfrentava. Uma delas é um ponto que se destaca, que é a figura do Goel. Goel é o vingador. Sim, havia uma resposta às agressões que uma pessoa podia passar, mas essa resposta não é desordenada. O irmão mais velho, o vingador, é aquele que é responsável por fazer uma justiça reparativa mesmo em relação ao dano sofrido, alguém que foi assassinado, por exemplo. Eu sei que o meu Redentor vive, disse Jó no capítulo 19, no verso 25, o centro e uma frase extraordinária do livro. Redentor, aquele que resgata, o resgatador, o Goel dele, o meu irmão mais velho, aquele a quem eu atribuo a responsabilidade de resolver o meu problema. Jó não coloca a responsabilidade sobre Satanás, sobre o mal, sobre o mundo. Ele tem clara convicção de que a sua vida está na mão de Deus e deixa que Deus resolva. Mas ele tem consciência de que existe um mal perto dele, que Deus não é o responsável pelo mal, mas assim por ele. Eu sei que o meu Redentor vive. O Deus que eu acredito está vivo e sabe o que fazer a meu respeito. Eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra.
Quando Jó dá essa resposta para todo o universo, falando do Redentor, que se levantará e fará justiça a ele, ele abre o placar definitivamente para Deus, deixando também bem claro que Deus foi capaz de agir não somente por ele, mas o milagre se dá naquilo que Deus foi capaz de fazer nele. O rei Nabucodonosor resolveu dar uma segunda chance para eles se ajoelharem. Então, neste momento, eles pronunciaram a sentença que prova que amavam a Deus debalde. Leia com atenção. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Daniel 3, 4-6. O sentido é claro. Se Deus os abençoasse, eles seriam fiéis a ele. Porém, se não os salvasse da fornalha, continuariam igualmente fiéis. Isso é fé. A Bíblia é um livro das ações de Deus. A gente pode aqui, pensando nas histórias dos heróis, aqueles que enfrentaram os sofrimentos, dividir essas ações em 3 níveis. Jó se compara muito com os 3 amigos de Daniel naquele episódio onde eles estavam em pé diante da estátua e da fornalha. Ali é um agressor, alguém que quer uma adoração, tal como Satanás propôs, uma adoração longe do coração, onde a vontade não é transformada. Naquele diálogo entre eles e Nabucodonosor questiona na lógica dele, que não compreende essa transformação do caráter e fica alienado mesmo, sem saber o que está acontecendo no seu coração. Ele diz: ajoelhem-se. A resposta dos meninos é: não vou me ajoelhar. Eu tenho uma convicção daquilo que Deus é capaz de fazer. Ajoelhe-se e o seu Deus não poderá livrar-te. Você percebe que Nabucodonosor não consegue perceber algo para além da pele? A dinâmica do raciocínio dele é o sofrer e fugir do sofrimento, o prazer e buscar esse prazer, o lutar e fugir. Não consegue ver nada além dessa lógica. Agora, Sadraque, Mesaque e Abednego conseguem compreender algo muito mais profundo. Se o nosso Deus quiser livrar-nos, ótimo. Se Ele não quiser livrar-nos, ótimo também. Está na mão de Deus. O milagre não está no que Deus é capaz de fazer por eles dentro da fornalha, mas o que Deus foi capaz de fazer neles fora da fornalha. Quando Jó vive a sua vida de sofrimento, ele coloca numa dimensão diferente, mas é um desafio também. Sadraque, Mesaque e Abednego foram desafiados a provar a ação de Deus no coração, morrendo por Deus. Jó foi desafiado a provar o amor de Deus no coração, vivendo por Deus. Há o desafio de estar diante da morte e negar a própria vida. Há o desafio de morrer todos os dias e entregar a vida para ser guiada e usada por este Deus. Jó e os meninos que estavam ali diante da fornalha se destacam por essas fases daquilo que Deus é capaz de fazer na vida. Sim, espere que Deus faça coisas por você, mas a obra de Deus não termina aí. Ele fará coisas por você, mas Ele fará coisas também em você, para que no momento correto Ele faça coisas através de você. Poderíamos falar de tantos outros personagens bíblicos que temiam a Deus debalde. Daniel mostrou isso na cova dos leões, José evidenciou seu amor por Deus no Egito, Esther mostrou que faria o certo mesmo que lhe custasse a vida, Paulo foi decapitado pelo Evangelho. Com exceção de João, todos os discípulos de Jesus sofreram martírio, mas isso também não significa que João não tenha sofrido mesmo não tendo sido morto da forma que os outros. A lista é grande e eu poderia escrever diversas páginas sobre cada um deles ou falar bastante, mas eu quero lhe perguntar agora: você ama Deus debalde? O seu compromisso com Deus independe daquilo que Ele lhe dá ou deixa de dar? Se o Senhor não lhe desse mais nenhuma bênção até o final da sua vida, você continuaria a amá-lo? A pergunta que Satanás fez naquele momento, naquela audiência que atravessou os séculos, não é uma pergunta vazia, tirada do nada. Não, ele não sorteou a pergunta e começou a enfrentar Deus num improviso. A pergunta é séria, elaborada, e todos nós estamos nela como resposta, porque ela está perpassando desde Adão caído até o último ser humano que passa por essa terra e enfrenta o sofrimento. Ela é uma pergunta sobre a utilidade de Deus e a maneira como colocamos Deus ao nosso dispor. Olhando ao redor, as provas do amor de Deus estão por toda parte. Você e eu pecamos e continuamos respirando. Deus manda o sol sobre os justos e injustos. A pergunta é: por acaso Jó debalde
teme a Deus é: quais são as razões pelas quais você se relaciona com Deus? Porque você o ama ou porque Ele é útil? É uma situação que seria cômica se não fosse trágica. Muita gente vive mercadejando a fé. Nas palavras de Paulo, essa é uma atitude contrária ao verdadeiro ministério. Por isso, tendo esse ministério, como alcançamos misericórdia, não desmaiamos. Porém, temos renunciado a coisas ocultas que são vergonhosas, não andando em astúcias, nem mercadejando com a palavra de Deus, mas pela manifestação da verdade, recomendando-nos a consciência de todos os homens diante de Deus. 2 Coríntios 4, 1 e 2. Os teólogos e membros das igrejas da prosperidade não passariam no teste do livro de Jó. É verdade que há muita gente sincera nessas igrejas e que estão ali enganadas. Oro para que Deus abra os olhos delas o mais rápido possível. É maravilhoso pensar, mesmo que numa história de aparente tragédia, Jó é usado como prova da fidelidade e da capacidade de Deus de produzir um amor no coração dos seres humanos. Quando Deus foi acusado de ser um corruptor e não de ser um transformador, Jó é a resposta de Deus. Esse é um convite que vai passar por todos os dias, vai chegar no seu coração e todos os dias da sua vida vai te chamar a ser também. Em qualquer lugar da sua vida, no trabalho, na faculdade, desempregado, em casa, no seu ambiente privado ou público, você sempre será a prova do sucesso ou do fracasso daquilo que está acontecendo no seu coração. Deus foi capaz de provar o seu amor na cruz. E nós, nas ruas, nas casas, na sala, em qualquer momento, mostramos e provamos a prova da eficiência desse amor. Deus não é um Deus que se regozija na tristeza. Não, Deus não sorriu quando Jó chorou, mas Deus estava com Jó o tempo todo, dando-lhe a capacidade de responder de uma maneira sobrenatural, o que pessoas sem Deus jamais conseguiriam. Jó e Deus foram encontrados juntos em toda a história. Como pai, eu tenho um compromisso moral de amar e suprir cada uma das necessidades das minhas filhas. A minha felicidade é vê-las alimentadas e protegidas. Imagine como deve ser o nosso Pai do céu com seu amor perfeito direcionado a nós. Porém, quem o serve apenas interessado nos benefícios, dá razão ao diabo para acusá-lo diante do Eterno. Devemos amar a Deus desinteressadamente e deixar que Ele decida o que é melhor para nós. Às vezes eu fico pensando na hipótese do inimigo questionar as minhas intenções diante de Deus. Se ele perguntasse: porventura teme o Robson a Deus debalde? E se a pergunta fosse sobre você, qual seria a resposta? Espero que a cada dia possamos cantar a letra dessa música como uma realidade em nossa vida. Eu te amo, meu Senhor. Tu és meu querido e bom pastor. Nunca mais te deixarei, não importa o que acontecer. Eu te amo, meu Senhor.